Tá precisando fazer a manutenção do seu carro e quer pagar mais barato? Cuidado, você pode estar arriscando sua vida e a vida da sua família. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Portos Garage. Eu sou o Paulo e ter um carro pode ser o sonho para muita gente, mas o que muita gente não sabe é dos gastos que você deve ter com o seu carro. E muita coisa você deve tomar cuidado, pois você não pode pagar mais barato nisso. Você não pode escolher o produto mais barato, porque você pode estar arriscando a sua vida. Então, pensando nisso, eu listei 5 coisas que você não deve economizar com o seu carro. Então fique até o final, porque a quinta coisa talvez você se surpreenda. A primeira coisa que você não deve economizar é com freios do seu carro. Como assim? Tem várias formas que você pode querer economizar com o freio. Uma delas é colocando pastilhas mais baratas de má qualidade. Isso é muito perigoso porque isso pode mudar o comportamento do seu carro, dificultando a hora da frenagem do seu carro. Outra coisa que as pessoas costumam fazer para poder economizar um dinheirinho é dar aquele repasse no disco de freio. O disco de freio, conforme vai passando o tempo, ele vai se desgastando. Ele é feito de ferro e esse ferro vai diminuindo. E aí chega uma hora que ele tá tão fino que tá na hora de você substituir esse disco. Mas muita gente, ao invés de substituir o disco, ele manda num lugar para fazer o repasse desse disco, aonde tipo num torno ele faz um repasse e deixa o disco como se tivesse novo de novo. Em alguns discos ou em alguns casos não tem problema você fazer isso, mas em alguns casos, você fazendo esse repasse, o disco pode ficar muito fino. E aí numa hora que você vai exigir muito desse freio, como por exemplo numa descida de serra ou numa estrada que tem muitas curvas, com o aquecimento desse disco ele pode até trincar, ele pode não aguentar esse calor porque foi mudada a espessura dele. E ele não foi projetado para trabalhar naquela espessura. Então, isso é muito perigoso. Imagina você estar numa estrada, numa descida de serra com sua família e o seu freio para de funcionar. Então, tem coisas que não vale a pena você economizar. Troque sempre que precisar o disco. Coloque pastilhas de freio de boa qualidade, principalmente uma que a fabricante recomendar. Item de número 2, pneus e suspensão. Eu juntei aqui para não ficar muito longo, mas vamos primeiro falar do pneu. O pneu do carro também é uma coisa que quando a gente vai trocar, deve-se tomar muito cuidado com a marca que você escolhe e com o modelo desse pneu. Pneus não são todos iguais, não é à toa que tem pneus de R$200 e pneus de R$1.000. E eu não tô falando aqui para você escolher o mais caro ou o mais famoso, somente para você se atentar em algumas coisas. Principalmente, eu queria falar sobre os pneus remold. Pneus remold são aqueles pneus que são recauchutados. Eles pegam os restos de alguns pneus e reutilizam esse pneu, fazendo riscos nele ou colocando uma capa nova. E isso é muito perigoso. Tem muitos casos de pneus que estão em bom estado e que tá na estrada e ele estoura do nada. Então, você deve tomar muito cuidado. Tem também algumas marcas duvidosas e alguns tipos de pneus que você deve tomar cuidado. Sempre olhe o tanto que esse pneu suporta de chuva, de aquaplanagem. Isso tudo vem descrito no papelzinho que vem colado nele. E ali fala de A a G, se eu não me engano, qual é a classificação dele, se ele aguenta muita chuva, se ele é um classe A, que é um pneu top, ou se ele é um classe F, que é um pneu que não aguenta muita poça de água, que ele pode dar problemas num dia de chuva. Tem também a sigla que mostra qual é a velocidade que esse pneu aguenta rodar. Tem várias coisas que você deve se atentar. No manual do seu carro, ele fala qual que é o pneu correto para o seu tipo de carro, quanto de peso esse pneu deve aguentar. Tudo isso você deve se atentar, porque senão você pode pôr um pneu que não é correto para o seu carro e acabar sofrendo acidentes aí. Mesmo com um pneu novo, ele pode não aguentar o peso ou passar numa poça de água e ele boiar, né, que é o que a gente chama de aquaplanar, e você perdeu o controle do seu carro.
E falando de suspensões, também eu gostaria de falar um pouco sobre o amortecedor. O amortecedor é um item importantíssimo no seu carro e muita gente não se atenta ou só quer trocar quando ele realmente dá problema, quando ele ou dá um vazamento ou quando ele quebra de fato. Mas o amortecedor, ele tem um tempo certo para você trocar e tá de novo no manual do seu carro. Então vamos supor, se o seu amortecedor é para trocar a cada 50 mil quilômetros, mas aí daqui 50 mil quilômetros ele ainda não tá vazando, não tá demonstrando nada. Só que ele já não tá respondendo como um novo responde. E aí, de novo, você tá numa estrada, em algum lugar, e aí vamos supor que você toma uma fechada e você precisa fazer um movimento brusco com o seu carro. Se o amortecedor não está aguentando muita coisa, você certamente vai perder o controle do seu carro. Então toma muito cuidado com isso também. Fora que um amortecedor ruim, seu carro vai gastar mais pneu, seu carro vai gastar mais combustível e você vai perder o conforto também do seu carro. Item de número 3, limpeza. Isso parece uma coisa besta, né? Mas eu, como trabalho na área, eu já vi muitos problemas por causa de falta de limpeza. Na pintura do seu carro, você pode ter muitos problemas se você quiser economizar na hora de lavar o seu carro, como por exemplo usar detergentes que não são feitos para lavagem do carro, ou então levar num lava rápido do mais barato, aquela ducha de posto que é baratinha e o cara usa um pedaço de colchão para lavar o seu carro. Isso vai prejudicar, vai riscar o seu carro e quando você for vender, ele vai se desvalorizar. Eu até fiz um vídeo sobre itens que desvalorizam seu carro. Se você quiser ver depois, eu vou deixar aqui na descrição. Outra coisa também é sobre a limpeza do motor, das caixas de roda e até a limpeza interna. A limpeza interna parece meio óbvio, mas muita gente é meio desleixada com isso. Aqui a gente está falando de questão de saúde. Você deixar o seu carro sujo por dentro, você vai ter problemas com alergia. Seus filhos podem crescer tendo alergias crônicas, problemas respiratórios, simplesmente porque eles andam num carro sujo às vezes. Então tome cuidado com isso. E falando de motor, se você andar com seu motor muito sujo, com sujeiras minerais, isso pode prejudicar as correias do seu carro. Você pode ter prejuízos grandes, às vezes por querer economizar 30, 50 reais para limpar um motor. Mas lembre-se, sempre procure profissionais para limpar o seu carro, para você não perder dinheiro com ele. A quarta coisa que eu queria falar é sobre combustível e lubrificantes. Infelizmente no Brasil, a gente tem muito problema com adulteração de combustível. E certamente você procurar pelo posto somente pelo preço, somente procurar o mais barato, certamente não é boa coisa. Procure por postos que seus amigos já abastecem, que você sabe que não vai ter problema. Procure marcas renomadas, que se caso você tiver algum problema, você pode recorrer até a empresa. Tome cuidado com o combustível que você põe no seu carro. Você pode estragar o motor do seu carro simplesmente por colocar um combustível adulterado nele. E falando de lubrificantes, que seria o óleo do motor, o fluido de freio, essas coisas também são primordiais. Troque sempre o óleo nas datas recomendadas pelo fabricante. Sempre no manual do seu carro está escrito lá de quanto em quanto tempo você deve trocar o óleo. E os lubrificantes também, como fluido de freio, fluido de câmbio, essas coisas têm prazo de validade, você deve trocar periodicamente, então tome cuidado. E não procure pelo mais barato, procure pelo que o fabricante indica você colocar. Se você colocar o óleo errado, por exemplo, o seu motor vai trabalhar de forma errada e ele vai perder muito a sua vida útil. E o quinto e último item é alinhamento. O alinhamento é uma manutenção que você faz no seu carro muito barata. No máximo você vai pagar aí uns 100 reais para alinhar o seu carro num bom lugar. Mas talvez até por ser muito barato, muita gente acaba se esquecendo de fazer isso periodicamente. Com as ruas ruins que a gente tem no Brasil, é recomendado que você faça pelo menos a cada 2 meses aí um alinhamento do seu carro. Lógico que depende do tanto que você anda com ele. Mas se você anda em ruas muito esburacadas, com certeza o seu carro vai perder o alinhamento muito rápido. E o que é o alinhamento? É quando às vezes tem um pneu apontando para um lado e um outro pneu
de trás, por exemplo, está apontando para o outro. E aí o seu carro pode andar até meio torto, assim, parecendo um caranguejo. Então, você sempre mantendo o seu carro alinhado, você vai acabar economizando mais os seus pneus, vai economizar mais a sua suspensão, economizar no seu combustível e vai ter muito mais conforto na hora de dirigir. Fora na parte de segurança também, que numa mesma situação de você tomar uma fechada numa estrada, alguma coisa assim, se o seu carro estiver desalinhado, dificilmente você vai conseguir controlar o seu carro. E uma das formas de você identificar se o seu carro está desalinhado ou não é se em uma rua reta você sentir que ele está puxando para algum lado, quando você soltar o volante. Mas isso não é 100% regra, porque os carros atuais hoje com direção elétrica, a direção acaba corrigindo isso e aí você não sente tanto. Mas nos carros direção hidráulica ou direção comum, você pode sentir mais isso, do carro tá puxando para algum lado e aí você já vê que tá precisando de alinhar. Mas mesmo que não esteja puxando, procure fazer sempre o alinhamento periodicamente, beleza? Pessoal, então essas são as 5 dicas que eu quis trazer para vocês. Se você gostou, deixe o like aí. Se você gosta de vídeos como esse, vídeos de pintura automotiva também, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Temos vídeos aqui todas as segundas e sextas-feiras. Então é isso, pessoal. Valeu!